Opa! Alô, você do canal de Brasília. Este aqui é o Europa em Minutos, uma viagem pelo mundo das notícias e a nossa interação. Característica do canal de Brasília fica para depois de nós passarmos todas as notícias. Temos um lembrete, um recado muito importante para você e depois nós começamos a viagem pelo mundo das notícias. Preste atenção. Invista em notícias de qualidade apoiando o Canal de Brasília. Faça um Pix para canaldebrasilia@gmail.com. Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem pelo mundo das notícias aqui do Velho Mundo. E no Velho Mundo repercutiu nos principais jornais. Na minha opinião, o Le Figaro é o mais importante jornal no mundo. Não é nem de direita nem de esquerda. Ele é o tradicional conservadorismo clássico, mas ele faz um jornalismo de altíssima qualidade. Então está aí, olha a primeira e já está na manchete aí na sua tela. Bolsonaro foi transferido para um hospital por causa de fortes dores no abdômen. E ainda existem pessoas que dizem que a facada foi fake. Teremos até o final mais atualizações sobre o estado de saúde do presidente Bolsonaro. As notícias dizem que a situação dele, ele continua internado. Nesse momento, foi internado no Hospital de Santa Cruz e precisou ser transferido de helicóptero para Natal, onde continuará a receber atendimento médico. Por nota, o PL informou que as dores são consequência da facada que ele levou no dia 6 de setembro de 2018 e que um grupo da esquerda continua dizendo que foi uma facada fake. É uma coisa séria a insanidade da esquerda. E lembre-se, a insanidade da esquerda ela acontece em nível mundial. Sigamos com as notícias? Claro, recentemente houve o episódio do cancelamento dos shows da banda Ira. Ira, vá para Itiquira. Não, Itiquira merece coisa melhor. Mas esse é um drama que está seguindo outros artistas. Não foram vendidos ingressos suficientes. Essas estrelas tiveram que cancelar shows. Em um comunicado, Yvonne Catterfeld avisa aos fãs que precisa cancelar shows devido à falta de venda de ingressos. Ela não é a primeira a fazer isso na Europa. Prestem bem atenção. Provavelmente é o pior pesadelo de todo músico, um show ter que ser cancelado porque não foram vendidos ingressos suficientes. Foi exatamente o que aconteceu com Yvonne Catterfield, como a cantora de 45 anos e jurada do Festival Eurovisão da Canção 2025 anunciou seus fãs no Instagram. Ela teve que cancelar 2 shows devido à falta de interesse. Casualmente, essa Yvonne Catterfield é esquerdista. Não quero nem me preocupar com a análise de vocês. Opa! Ainda bem que não estão aqui os nossos amigos carnívoros, só o Júlio Rocha, o Hino. Opa, olha só, a indústria alimentícia acelera a chegada da carne de laboratório e os alimentos impressos em 3D. Os supermercados terão que aceitar esses produtos para reduzir o impacto ecológico dos alimentos. Que barbaridade! Situação terrível na Espanha. Não é só essa situação aqui.
Eu quero que vocês entendam o que ainda vem pela frente. Sanches aposta por Xi Jinping contra o Tratorão e diz que ele vê a China como sócio da União Europeia e da Espanha. Calma aí, Sanches, trambiqueiro, muita calma. Na verdade, a China pode ser sócia da Espanha. Os outros países europeus querem distância da China e vocês verão essas questões mais adiante. Xi Jinping destaca as boas relações com a Espanha e elogia Sanches em plena crise com o loirão. Sanches promete a Xi Jinping converter a China num sócio da União Europeia, enquanto que o loirão endurece sua oposição ao regime chinês. E aqui a razão muito importante por que as taxas do loirão não são suficientes para colocar a China, colocar a União Europeia no colo da China, ainda que o Sanches e sua esposa queiram. Existem tensões comerciais, existem diferenças estruturais, e vou dizer uma coisa: a União Europeia está acostumada a ser tratada na mãozinha pelo garçom. A China não faz caridade, a China faz negócios. E o que aconteceu em relação à União Europeia é que a União Europeia sempre recebeu tudo de bandeja dos Estados Unidos e agora não sabe mais como fazer para viver sem poder depender da esmola norte-americana. Em frente, meus amigos. Talvez vocês ainda não saibam, ou nem lembrem mais, mas a guerra continua. Países reforçam apoio à Ucrânia, que ascende a 21 bilhões de euros. Portugal vai ainda enviar viaturas blindadas M113, lanchas rápidas e helicópteros. Lembrem bem o seguinte: mandar lanchas rápidas é um perigo, porque um submarino naufragou em Portugal no dia do teste. Veja como é complicada a situação. Guerra na Ucrânia. Hoje tem uma reunião entre os enviados dos Estados Unidos com o Putin. E o loirão está pedindo que Moscou tome atitudes concretas rumo à paz ou então pague a conta pela ousadia. E tem um problema certo, tem uma coisa muito séria, meus amigos. Eles recebem dinheiro, recebem armamentos, mas eles não sabem se mover na União Europeia toda, na Ucrânia, em todos os países, sem os Estados Unidos comandando. Por quê? Porque, quer queira, quer não queira, os Estados Unidos continuam fazendo o papel do macho alfa. E os europeus são totalmente, sabem o que, né? Portanto, e aí tá, mais uma cúpula do grupo desejado por Londres e Paris. Não adianta, eles não sabem como atuar sem alguém mandando e comandando eles. Viktor Orbán, adesão da União Europeia, da Ucrânia à União Europeia, destruirá a Hungria. É um desafio muito grande. Eu não acredito que a Ucrânia vá fazer parte da União Europeia. O primeiro-ministro Viktor Orbán apresentou as últimas decisões do governo no programa Bom Dia Hungria, da Rádio Kossuth. O primeiro-ministro traçou um paralelo entre o discurso de outono de Ferenczi e o escândalo de Kinga Kolar do Partido Tisza. Esse escândalo aqui eu falei ontem. Uma deputada da esquerda lá da Hungria que usa o seu papel de deputada para torpedear e prejudicar e atuar contra a Hungria. Tá o maior bafafá na Europa. Vou te contar. Mas nós vamos em frente. Europa continua perdendo emprego e competitividade industrial, mas os burocratas querem continuar reféns desse pacto, dessa agenda verde.
A Europa vai se ferrar tanto, meus amigos, mas eles querem isso. E o crédito verde continua a causar estragos. A produção industrial, aqui anunciada, na zona do euro, caiu 2,7%. Esse é o 25º mês consecutivo de declínio. É impressionante, eles não aprendem. Esse é um dos grupos da direita europeia, o Patriotas, propõe criar um organismo anticorrupção no Parlamento Europeu diante dos casos que afetam populares e socialistas. Muitas e muitas vezes eu avisei os senhores, eu avisei as senhoras, eu avisei a petezada, eu avisei todo mundo. Se você for dono de uma ONG acreditada na União Europeia, ainda mais se for uma ONG ambiental, você está rico. Uma ONG simplesmente acreditada com reconhecimento da União Europeia vale no mínimo 350 mil euros. Tem muito brasileiro faturando com a venda de ONGs. Então, mas todos os casos de corrupção, Qatargate, todos eles, agora do Tribunal de Contas, do patrocínio das ONGs ambientais, todos esses fatos envolvem a esquerda e o PP, que é o Partido Popular Europeu, onde se destaca o Tajani, da Itália, onde tem o PP da Espanha, o PSD de Portugal, a CDU da Angela Merkel, que tem notícias da Angela Merkel daqui um pouquinho. Vamos seguir? Agora vamos para a Hungria. Clima de guerra na Hungria. Um eurodeputado do partido Tisza, de oposição, assumiu que trabalha 24 horas por dia contra a Hungria no Parlamento Europeu. É brincadeira essa situação. Eu falei desse parlamentar ontem aqui. E agora o troço todo está voando para tudo que é lado. Foi assim que a mídia do dólar tentou silenciar as declarações escandalosas do deputado Tisza. A mídia de esquerda na Europa não dá uma linha sobre essa mulher. Kinga Kolar, membro do partido Tisza, ela atua 24 horas contra o povo húngaro e comemora quando ela consegue prejudicar a Hungria. Ser de esquerda, meus amigos, é uma questão doentia em qualquer lugar do mundo. Isolde Bayer organiza manifestação para sábado, devido ao escândalo de Kinga Kolar do Tisza. Olha, aqueles que se aliam a Bruxelas contra a Hungria devem desaparecer da vida pública imediatamente. É a esquerda no modo pleno. Prestem bem atenção. O discurso do partido Tisza em Bruxelas é inquietante. O representante de Bruxelas, Tisza, levantou-se e disse na nossa cara: eles fizeram um acordo com Bruxelas e querem destruir a economia húngara e o padrão de vida dos húngaros para ganhar poder. Volto a dizer, a esquerda é enojante em qualquer parte do mundo. Nada difere um esquerdista do Brasil de um esquerdista na Hungria. Só o sotaque. Kinga Kolar poderia ter sido condenada à morte por traição. Essa é a situação. Prestem bem atenção. Essa mulher, ela trai o povo e quer que o povo se ferre para ela se dar bem. O trem não é fácil. Devem ser negociados. Meloni é um líder confiável. O que está acontecendo? Esse senhor aqui, ele é vice-presidente da Pirelli. Marco Tronchetti Provera. E ele está falando algo que eu estou dizendo o tempo todo. A Giorgia Meloni é o único líder sensato dentro da União Europeia.
Não existe outro líder com a sensatez da Giorgia Meloni. Preste atenção, essa é uma realidade. Olha, vou te contar. Então, os próprios empresários que não são de direita começam a reconhecer essa possibilidade. O governo de Meloni manda para a Albânia 40 imigrantes ilegais para cumprir seu plano de controle de imigração. Prestem bem atenção no trabalho maravilhoso dessa mulher. Frontex se certifica, desembarques caem 31% na Itália. O trabalho que esse grupo de governo, esse grupo no poder na Itália vem realizando é simplesmente maravilhoso. E eu quero que vocês prestem atenção aqui em qual é o grande problema desse pessoal. Olha, prestem atenção aqui agora. Esse é o medo deles. O medo da esquerda europeia é que se a Meloni tiver vantagens para a Itália com Trump e para a Europa. Pessoal, a esquerda europeia se fina de medo da Giorgia Meloni. Isso é uma coisa verdadeira. Então, na mesa da delicadíssima reunião não estavam apenas deveres, mas também possíveis investimentos recíprocos que poderiam beneficiar nossas empresas. Mas os democratas, os esquerdistas, não estão felizes com isso. O primeiro-ministro deve ficar em casa. Vocês estão entendendo? A esquerda é isso, meus amigos. Esse é o padrão da esquerda o tempo todo. Quem está indo embora? O casal Caquedo, Charles e Camila. Olha só, Charles e Camila estão voltando para o Reino Unido. Terminou o passeio deles. Itália entre o calor africano e o mau tempo. Mas não havia um problema aí de aquecimento global? Falácia, mudanças climáticas fazem parte da história da humanidade. Bom, Itália entre o calor africano e o mau tempo. A partir de domingo, tudo muda. Conversando com um europeu, ele disse que a primavera desse ano está sendo um inverno prolongado. Como pode, hein? Sigamos aqui. Bem na hora que o Ed Godoy falou, olha o que aconteceu na Itália. Mas isso acontece, pessoal, só lá na Itália. Prestem bem atenção. O que eu estou falando para vocês só acontece na Itália. Apostas ilegais. 12 jogadores da Série A do Calcio estão sendo investigados. A máfia dos jogos alcançou o futebol italiano, como também já destruiu a credibilidade que existia ainda, se é que algum dia existiu, do futebol brasileiro. No Brasil, a jogatina e o VAR determinam quem vai ganhar. Essa é uma triste constatação. Salve, salve com essa novidade. Autoridades fiscais estão taxando serviços sexuais. As acompanhantes também terão que pagar? Elas terão que emitir um cupom fiscal? Prestem bem atenção. Olha o que vai acontecer. Sabe aquele cara que vai lá dar uma zinha com uma Scott Girl, ainda chamam Scott Girl? Agora ele vai ter que declarar e a acompanhante também. Entre as atualizações dos códigos, a Teco destaca-se o dedicado à organização de eventos de prostituição. O ataque do M5S com alvos errados. Então o Stat italiano explica, extraído dos regulamentos da União Europeia. Pessoal, quem quer exatamente cupom sexual, cupom fiscal do sexo, isso está nos ditames e nos mandamentos.
da União Europeia. Prestaram? Ai, como eu... Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa. Tem horas que eu tenho muita raiva de mim. De verdade. Porque eu não consigo ser modesto diante quando a realidade revela que eu estou certo. Há quanto tempo eu venho falando para vocês que o Friedrich Merz é o serviçal? Prestem bem atenção, que esse é o serviçal da Angela Merkel. Agora está aqui. Merkel sobre o acordo de coligação. Exatamente o que eu sempre quis. Angela Merkel comentou a acordo de coligação numa entrevista a Deutschlandfunk. Coulter, ela está satisfeita com o resultado em relação à migração. Seria exatamente o que ela sempre quis. Abrir as pernas. Nada mais, nada menos do que isso. Apenas e tão somente abrir as pernas. Mas veja bem, os alemães estão indignados com o que o Merz fez para chegar ao poder. Apenas 36% o consideram adequado para ser chanceler. E olha que ainda falta quase um mês até ele tomar posse. Pense bem na situação que nós estamos vivendo e que iremos viver cada vez mais, meus amigos. Friedrich Merz despenca no barômetro político. Ele traiu todos os seus compromissos para chegar ao governo. E olha o que vai acontecer na Alemanha. A comunidade turca agora está exigindo uma cota de migrantes no gabinete federal. A Alemanha, meus amigos, a Alemanha acabou. Não existe mais Alemanha. O que existe é uma destruição causada pela Angela Merkel. E aqui está o novo ministro da Energia, Söder, enterra a recuperação da energia nuclear. A energia nuclear não é mais possível. Mas veja bem, a Alemanha compra energia nuclear da França. A estupidez desses políticos da esquerda alemã é assustadora. Enquanto isso, está aqui, fechados para sempre. A onda de insolvências está acelerando na Alemanha. O número de falências está atingindo o maior nível em 10 anos e não há nenhuma recuperação à vista. A indústria é particularmente afetada. A que os especialistas atribuem a onda de falências? Ora, claramente ao aumento de preços e à ausência de mão de obra qualificada. Impostos, ideologia de esquerda, migração ilegal, cláusula de firewall maluco. Esse é o acordo que eles fizeram. Esse cara aqui do meio, esse rapaz aqui, Friedrich Merz, entregou todos os anéisinhos para ser chanceler. Mas não sei durante quanto tempo ele aguentará nessa posição e nessa função. Sinceramente, não vejo sobrevida para esse rapazinho. Em frente. E olha só, lá na Alemanha tem um grupo chamado de eleitores livres que se dizem de direita. Seria mais ou menos como quem? O Novo? Ou Podemos? Veja bem, esse eleitor livre que se diz de direita quer proibir a existência da AfD. Tudo, pessoal, tudo converge para uma grande desmascaração. Eu não sei o que eu faço em certas horas. Agora, lá na Alemanha, haverá uma divisão no crime de estupro. Estupro com ou sem gravidez. Não brinquem, é a verdade. O governo quer julgar estupros coletivos com base em possível gravidez. Se engravidou, terá um agravante. Se não engravidou, pode ter sido consensual o estupro. Meus amigos, a coisa é assustadora.
Polêmica reforma do direito penal no acordo da coalizão entre CDU, SCU e SPD. Queremos aumentar de forma geral as penas para estupro coletivo, especialmente em caso, na prática conjunta do crime estupro e indução de gravidez. Se tiver gravidez, a pena será maior. Se não tiver gravidez, deixa para lá. Que coisa doida que virou a Europa. Que coisa assustadora. Agora estão descobrindo que uma série de e-mails, cartas e panfletos de ameaças contra escolas, inicialmente essas ameaças foram atribuídas pela mídia como sendo de extremistas de direita, sabe-se agora que não. Eram apenas e tão somente, meus amigos, vocês não vão acreditar, pessoas preocupadas em resgatar a escola, sem vinculação política nenhuma, muitos deles, inclusive, sendo de esquerda. Nem a imigração, nem a insegurança, nem a guerra. A prioridade do novo governo esses CDU, SPU e os socialistas na Alemanha é combater a AfD. É isso que eles querem, é isso que eles se preocupam. A Europa é um trem muito doido, pessoal. Quando você está na Europa, você descobre a insanidade, a estupidez e o quanto o europeu faz força para se esmerar na babaquice. Preste atenção, o SCAF, sigla de Sistema de Combate Aéreo do Futuro, é o programa franco-alemão-espanhol para um caça de sexta geração. Só que o problema é o seguinte: o projeto lançado por Paris para substituir os Rafale a partir de 3540 remonta a junho de 2019. O problema todo é o seguinte: ainda não começaram. O programa franco-alemão-espanhol, no entanto, está a ter dificuldades em concretizar-se e, como veremos, isso deve-se a um problema pouco técnico, mas muito diplomático. Eles não sabem como operar. Isso é uma coisa reveladora da situação. Eu digo para vocês. O julgamento do pessoal da Assembleia Nacional lá, o partido e 12 membros, incluindo Marine Le Pen, recorreram da sentença estapafúrdia. O Rally Nacional e 12 pessoas condenadas no caso dos assistentes do MEP recorreram da sentença, anunciou uma fonte judicial na sexta-feira, dia 11 de abril, hoje. Entre elas está Marine Le Pen, líder dos deputados do Rally Nacional na Assembleia Nacional. O prazo para apelar era até a meia-noite de quinta-feira. No total, 24 pessoas foram condenadas pelo Tribunal Penal de Paris. Pessoal, eles não sabem porque essa condenação da Marine Le Pen fortaleceu o nome dela como candidata presidencial em 2027 na França. Espanha, o mais esquerdista dos departamentos, estados, comunidades da Espanha é com certeza a Catalunha. E a oferta de aluguéis caiu 42% nos últimos 5 anos. Sabem por qual razão que houve essa queda? Vocês têm noção? Ninguém mais quer alugar. A pessoa entra no imóvel e sai se quiser. É um drama muito grande da Europa socialista. Espanha, Hoje temos notícias da Espanha dar um pau. Espanha, distribuidor nas Ilhas Baleares, vendia carne vencida lavada com água sanitária. Que maravilha! 5 pessoas estão agora sendo julgadas e podem ser presas. Pegavam carne velha, lavavam com água sanitária e botavam para lascar. Aqui, ó. Meus amigos, a coisa é... Teve um evento lá em Valência contra o Mazón, que é o governador lá da província.
tinha mais jornalistas de esquerda do que ativistas na manifestação. Lembra a manifestação de uns e outros? Eita! Aqui o preço dos alimentos sobe 34% desde 2008 na Espanha. E o salário médio cresceu apenas 25,6%. A destruição da Espanha merece um brinde com água. Barulhinho de guti-guti na água. Oh, oh! Dias, a esquerda na Espanha está no modo turbo para destruir o país. Yolanda Dias quer declarar o 14 de abril como uma data nacional em homenagem à Segunda República, uma tentativa da esquerda em abolir o Estado espanhol. Era Europa estava mal das pernas. E aí a esquerda espanhola tratou de salvá-la. Agora tudo foi descoberto e ninguém sabe como fazer. Era Europa está negando ter alugado uma casa para um ministro da Espanha, nada. Mas todos os documentos apontam para uma relação financeira muito promíscua entre o governo espanhol e a Europa. Mas tem mais, pessoal. Hoje o cabaré tá forte. Essa mulher aqui, prestem bem atenção. Ela é ministra da Educação, Pilar Alegria, e é porta-voz do governo Sánchez. Ela foi numa suruba. Não, eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Ela foi numa suruba que um dirigente contratou. O cara contratou, esse cara aqui, contratou prostitutas para uma festa. Inclusive, a Pilar Alegria deitou e rolou. Pessoal, olha a podridão. Pilar Alegria passou a noite de folga, de juerga, de farra, de ábalos em Turriel e não desmente tê-lo feito no Parador. Pessoal, não basta o rei chifrudo, é preciso ter uma ministra quenga. Meu pai do céu. Olha, estamos aqui, ó. Meu Deus, vocês acham que esquerdista só é feio no Brasil? Olha essa daqui. Irene Maria Jesus Monteiro está pedindo a unificação de todos os partidos que estejam à esquerda do PSOE, porque todos eles servem apenas como bucha de canhão. Pessoal, eu não gosto desse tipo de corrida de todos. Mas ninguém é obrigado a participar. Cada louco com sua mania. Tem mulher que casa com o homem do PT. Tem homem que casa com a mulher do PT. Tem outros que vão na festa lá de São Fermín. Cada um sabe onde quer botar o seu. Mas querer proibir uma festa de touros, rapaz, que é negar também o significado religioso desse evento. Ninguém é obrigado a ir. E essa é uma coisa que está acontecendo muito forte. Período de eleição é sempre um período diferente. Agora, em Portugal, se discute uma mudança na lei de nacionalidades. Pessoal, Portugal é uma barriga de aluguel para quem quer conseguir nacionalidade portuguesa e, portanto, europeia, e depois picam as mulas. E para encerrar, meus amigos, olhem essa notícia aqui. Esse aqui é o retrato de Portugal. Nos últimos 6 anos, saíram mais de 6 mil médicos do Serviço Nacional de Saúde. Por quê? Preste bem atenção. Acontece uma coisa muito simples. A pessoa se forma em medicina. Você acha que ela vai ficar em Portugal
trabalhando por 2.500 euros, 3.000 euros, em lugar de ir para a Espanha, onde pode ganhar já de cara 6.000 euros, ou Luxemburgo, onde pode ganhar até 12.000, ou então no Reino Unido, onde pode ganhar 9.000 libras. O problema de Portugal é simplesmente a forma como Portugal administra todos esses desafios. Meus amigos, chegamos ao final, teremos a nossa conversa depois da vinheta, mas eu quero lembrar para vocês que depois todos vocês irão receber uma cópia com todos esses links. Até o fim de abril, esse arquivo será enviado a todos aqueles que eu tenho na minha listagem de WhatsApp. Depois, apenas para aqueles que contribuem com o Pix. Vamos agora, então, para acompanhar a nossa interação com os nossos net espectadores.